estão trabalhando nessa empresa, que receberam a Jesus, no momento que nós pregamos, no final levantou a mão para receber Jesus. E depois o irmão que aqui da igreja, o Egito, compartilhou isso. Algumas dessas pessoas, elas trabalham aqui durante o dia, mas à noite elas dormem na prisão. Porque elas, na verdade, são liberadas apenas para trabalhar, mas à noite elas voltam para a prisão. Estão cumprindo uma pena. Mas essas coisas você só vê quando você sai. E é quando você sai, você vê. Você vê o geral. Você vê a realidade global. Mas é quando você vê o global, você vê também o específico. Porque Moisés viu que certo egípcio espancava um hebreu. Um hebreu que estava sendo violentado nos seus direitos. Foi suficiente para levar Moisés a agir. Às vezes nós vemos uma realidade tão caótica no global que pensamos, olha, uma andorinha só não faz verão. É uma gota a mais no céu, não adianta. Às vezes a visão global ela é tão desanimadora que a gente não faz, porque pensa, vou ajudar uma, vou deixar a grande maioria sem apoio. Mas não foi assim que Moisés pensou. Quando ele viu um hebreu, ele está vendo o específico. E se eu consigo fazer por um? Se eu consigo salvar um, eu salvo o mundo todo. No sábado, crianças do Sudão estarão numa comunidade cristã, 19h30, depois eu chamar a igreja para participar. Sabe por quê, queridos? Porque depois de um longo período de guerra civil, os pais começam a morrer na guerra e os filhos ficam sozinhos, sem ter quem os adote. E o que começou a acontecer é que os muçulmanos começaram a adotar essas crianças e começaram a pagar a escola para essas crianças e se comprometeram a dar comida e do bom e do melhor para essas crianças e adotaram o maior número possível de crianças. Quem não quer comida no tempo de fome, de escassez, as crianças foram. Mas o que eles fizeram? Deram comida, eles chamaram, mas em contrapartida imprimiram a religião muçulmana, o islamismo, no coração dessas crianças. Mas algumas conseguiu se resgatar. Mas o grande problema é isso. Mesmo no nosso país, é que no nosso meio evangélico não há uma conscientização da importância da adoção de crianças. E se nós não estamos adotando as crianças, essas crianças vão parar em outros lares, que talvez alguns vão dar uma boa educação, vão trazer carinho e amor, e vão levar essas crianças também para conhecer a Jesus. Mas é possível que muitas dessas crianças fiquem soltas, perdidas, desamparadas. Porque talvez nós não tivemos a visão de fazer bem pelo menos a uma criança. Imagina se em 40 das nossas igrejas que fizeram um jejum de 40 dias. Imagina se em cada uma dessas igrejas, das 40 igrejas que se uniram para jejuar e orar pela cidade, em cada uma dessas igrejas houver pelo menos uma família que adote uma criança, nós teremos 40 crianças adotadas, amadas, cuidadas. A palavra de Deus em coração para você. Posso ouvir um amém? Amém. Mas, querido, você vê o global, mas você vê o específico.
mas agiu de forma errada. Por isso que eu disse que maturidade para sair, para ver de forma específica, e maturidade para agir. Mas o primeiro agir de Moisés não foi maturo, não expressou a verdadeira maturidade, porque ele agiu de forma errada. Faltava de orientação, faltava de um pastor sobre ele, faltava de um discipulador, alguém que o ajudasse a agir de uma forma correta. Mas ele teve uma segunda chance. Saindo dali, por haver matado o egípcio, ele foge daquele contexto. Versículo 15, Êxodo 2, versículo 15. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença do faraó e se deteve na terra de Midian. E assentou-se junto ao poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Qual é a grande diferença entre o Moisés de maturidade nível 2 para o Moisés de maturidade nível 1? Qual é a grande diferença entre o versículo 17 e o versículo 12? No versículo 12, Moisés vê de forma específica e age, mas a sua ação gera morte. No versículo 17, Moisés sai, Moisés vê de forma específica e age, mas a sua ação gera vida. Moisés no versículo 12 mata, mas Moisés no versículo 17, a partir dali, vai para a casa de Reuel ou de Jetro, se casa e tem filhos. O Moisés que age sem orientação, age e mata. Mas o Moisés, mais maduro, trabalhado por Deus, ele se casa e tem filhos. E Deus quer que meu fruto permaneça. O Senhor diz em João 15 que aquele que dá fruto, ele limpa para dar mais fruto. Deus tinha visto o coração de Moisés e sabia que aquele coração de pastor estava disposto a deixar o palácio, a sair, a ver, a se condoer com o sofrimento dos outros, a se condoer com o sofrimento específico de alguém, age no seu impulso e mata. Mas Deus vê o coração dele. Tanto é que disse para Moisés: Moisés, eu também tenho visto. Eu também tenho visto a aflição do meu povo. Moisés, eu vou corrigir a tua rota. Você vai continuar saindo do seu casulo, da sua zona de conforto. Você vai continuar vendo e vendo de forma específica cada caso. Moisés, você vai continuar agindo, mas as suas ações precisam de ajustes. Quantas vezes passamos a vida toda lutando contra o diabo e fazemos como Moisés? Olhamos o egípcio